A paz de Deus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sou o vosso irmão em Cristo, irmão Lorival, pertenço à comunidade cristã no Brasil. Estou ali junto com os irmãos, como nós chamamos ali na Nova CCB, conhecido como Nova CCB, Comunidade Cristã no Brasil. É uma comunidade, C de comunidade, C de cristão, né? E o B, Brasil. Amados irmãos, queria falar uma mensagem da Palavra de Deus, que tem que a ver com todos nós que falamos da palavra, que pregamos a palavra, até comigo mesmo, né? Com o líder da sua igreja, com o pastor da sua igreja. É uma advertência, na verdade, a todos nós. E essa mensagem da palavra, ela se encontra em Mateus 23. E está assim escrito: Jesus critica os líderes religiosos. Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: o mestre da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérprete oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratique tudo o que eles dizem. Para tudo que eles dizem, obedeçam-lhe, mas não sigam o seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Oprime as pessoas com exigências insuportáveis e não move um dedo sequer para ativar o seu fardo. Tudo que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos do que de costume e vestem mantos com franja mais longa. Gostam de se sentar nas cabeceiras da mesa, nos banquetes, e de que ocupar o lugar de honra na sinagoga. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamado de rabi. Até aqui. É uma crítica severa de Jesus aos religiosos. Mas, irmão, ele estava falando com os rabinos, com os escribas, com os fariseus. Não, ele está falando com os religiosos. E o pior de tudo, que a religiosidade ela é perversa. E ela é um pecado gravíssimo, a religiosidade. Porque ela se torna praticamente, meu irmão, uma coisa imoral. Algo tão perverso, tão espiritualmente venenoso, que contamina as pessoas, que ao observar esse ensino do Senhor Jesus, entendemos que ela pode ser pior que até mesmo que a imoralidade. Meu Deus do céu, irmão Lorival, ser pior que um imoral? Sim, meu irmão, é isso mesmo. É isso que eu estou falando para vocês. E por que eu falo isso aí? É diferente das demais pessoas pecadoras, pessoas que cometem pecado. O religioso, por sua aparência, né, de piedade, né, é um pecador vacinado contra o arrependimento. Ou seja, essas pessoas pecam, não percebem que estão pecando e não se arrependem. Cometem barbáries diante de Deus e vão acumulando o pecado. Em outra parte, lemos na Bíblia que a perversidade de Sodoma e Gomorra teria se aberto, né, ao ministério de Jesus em sua pregação de arrependimento, enquanto os judeus dos seus dias não. Ele fala: e você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até os ares. Seus milagres que em vocês foram realizados, tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para vocês. Está lá em Mateus 11, 23 e 24. Então, irmão, os religiosos é pior que a imoralidade nesse sentido, irmão. No sentido, porque se falar para aquelas pessoas de Sodoma que estavam em pecado, era mais fácil eles se arrependerem. Mas o religioso, ele não se arrepende, irmão. Ele tira a vida do seu próximo, ele machuca o seu próximo, ele humilha o seu próximo, ele põe as pessoas fora do caminho de Jesus, do caminho das reuniões cristãs. Eles se acham santos, perfeitos. Eles não percebem que estão errando. Então, irmão, em Cafarnaum, o lugar onde Cristo operou tantos milagres, terá um juízo mais rigoroso que Sodoma. Mas por quê? Por que Jesus falou isso?
A explicação dada por Jesus é clara, porque diante dos milagres como os que Jesus operou, os piores dos pecadores só não tinham maior possibilidade de se arrepender. Pior do que um pecador. Por mais terrível que ele seja, só mesmo um outro pecador que é vacinado contra o arrependimento. Se você está vacinado contra o arrependimento, irmão, é difícil você alcançar a salvação. Chegar lá, vai ter aparência, vai ser um joio. Por isso que Jesus falou a parábola do trigo e o joio. Porque tem pessoas que vivem só de aparência. É por isso que a religiosidade, irmão, ela faz bloquear os pecadores quanto ao arrependimento. Ela promove um senso de justiça baseado na vida aparente que por sua vez, o cega para a sua real condição espiritual. Porque eu já tive nessa situação, irmão. A gente põe aquela roupa, aquela paletó, aquela gravata, aquela Bíblia do braço. A gente passa, a roupa nos dá uma sensação de superioridade, né? Por isso que os religiosos do tempo de Jesus, que usavam aquelas roupas destacadas, diferenciadas das pessoas, se sentiam mais importantes. E muitas vezes, irmão, quando nós vamos congregar, nós pomos aquele paletó, a gravata, vai bem arrumado. As pessoas passam perto da gente com as roupas tudo mal, né? E eles se sentem, nós se sentimos diferentes, nós se sentimos melhor que aquelas outras pessoas. Vamos congregar, vamos servir a Deus, vamos, né? Tem que, dentro de Deus, tem que apresentar de uma forma digna, para honrar o Senhor. Se você vai numa festa, por exemplo, num baile de debutante ou de formatura, as pessoas vão com umas roupas bem melhores, elas se vestem quase iguais. Então, se alguém aparecer de uma forma diferente, ela automaticamente ela é eliminada dali. Ela não está de acordo com a praxe ali, com a parte cerimonial. E quando a pessoa se veste, isso não quer dizer, irmão, que você não vá ter uma roupa assim. Eu estou mostrando o estado psicológico daquela pessoa. Ela se sente melhor que os outros. Eu vou para a igreja, os pecadores aí, né, irmão? E não é isso que o Evangelho vem nos proporcionar. Vem nos proporcionar transformação interna. A externa também acompanha, mas não nesse sentido igual os religiosos. Eles gostavam de ser admirados pela posição que eles estavam. Né? O Senhor Jesus também, em outro momento, ele afirmou que as prostitutas estão mais próximos do reino de Deus do que os religiosos dos seus dias. Se a pessoa, uma prostituta, ela alcançar a salvação e religioso não, irmão. Irmão, mas você está exagerando. Não estou exagerando, é a Bíblia que está falando isso aí. E, irmão, o que vos parece essa situação? Diz ali, um homem tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse, filho, vai trabalhar na vinha. E ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, mas esse respondeu, não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram, o segundo, declarou Jesus. Declara para Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem do reino de Deus, porque João veio a vós e outros no caminho da justiça e não acreditassem nele, ao passo que os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependesse, afinal, para acreditares nele, não é? Então, irmão, está lá em Mateus 21, do 28 ao 32. Então, muitas das vezes, irmão, a religiosidade nos afasta de Deus. Você acha que está servindo a Deus, mas você está fora do reino. E de outra parte, diz que a semelhança do fariseu dos dias de Jesus, é dizer assim, nós pecamos hoje por nossa religiosidade, aprendemos a falar e nos comportar com os ares de bons cristãos. É assim que nós fazemos também. E com isso encobrir a nossa desobediência. Não é verdade, irmão? Porque muitas vezes tem pessoas que falam que vai fazer a vontade de Deus e não faz. E tem pessoas que falam, não vou não, e acaba fazendo. Porque
tem uma palavrinha-chave no coração dele, na mente dele, que se chama arrependimento. E o religioso não tem arrependimento. E tudo que ele faz, ele se acha que fez certo, faz correto. Tudo ele acha que está correto. Muitas vezes o líder religioso, o pregador, o ancião, ele se acha que está correto. Ele não, porque ele acha que ele está fazendo a justiça, que ele não enxerga, que ele está cego. Porque os religiosos eram cegos. Às vezes fala coisas que ele não pratica, coisas que ele não põe em prática, não vive aquilo que prega como uns quer falar. Né? Claro que eu estou cheio de imperfeições. Aqui, irmão, estou me bancando melhor que ninguém. Isso serve para mim também. Porque nessa situação que Jesus falou, dos 2 filhos, quem demonstrou ser obediente? Aí a obediência a Deus. Outro dia eu falei numa pregação, o grande pecado de Adão foi a desobediência. E a desobediência nos faz afastar de Deus. O arrependimento nos faz aproximar de Deus. É diferente. O filho desobediente cria ira. Né? Vem o castigo para os filhos da desobediência. Né? Aí diz assim, aparentemente foi o primeiro que respondeu afirmativamente ao chamado do pai. Porém, na prática, o filho obediente foi segundo, né? Ainda que a princípio tenha se rebelado e dito que não faria o que o pai tinha pedido, depois arrependido foi e obedeceu. Jesus compara esses 2 filhos a 2 grupos de pessoas. Os fariseus, o grupo dos religiosos daquela época, da época de hoje também, dentro do judaísmo, da lei judaica, do sistema que ele veio. E os pecadores daquele tempo, os coletores de impostos, as prostitutas, que recebiam os piores rótulos sociais naquela época. Espiritualmente naqueles dias de Jesus, e termina dizendo que o último grupo entraria no reino de Deus antes dos fariseus. Né? E quanto também hoje você está aí se rebelando, você está aí se bravejando, você que é um beato da igreja, né, do catolicismo, uns carolas do catolicismo, que na época ou das igrejas evangélicas. E tem, irmão. Tem os beatos religiosos da igreja evangélica, não é só do catolicismo, não. Pessoas que vivem de aparência, só de vestuário, de roupa, não vivem. Não tem senso de justiça, não tem aquele senso de justiça que ele fala. Não, pelo contrário. Né? Tem um senso de juízo contra as pessoas e querem condenar. Né? E Jesus fala, então Jesus disse às multidões, aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus ocupam o lugar dos intérpretes oficiais da lei de Moisés, ou seja, da lei de Deus também. Portanto, pratique tudo o que eles dizem, né? Da palavra, lógico, baseado na palavra. Mas, ele diz assim, e obedeçam, mas não sigam o exemplo pois eles não fazem o que ensinam, não põem em prática o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não move um dedo para sequer para carregar os seus fardos, aliviar, carregar. Então, meu irmão, cuidado com pessoas que se acham muito justas, muito santas, muito perfeitas, pessoa que gosta de corrigir os outros em todos os detalhes. Tem aqueles irmãos na igreja que tudo ele corrige. Ele parece o santo, é um chato, né? Tudo que as pessoas fazem é para se exibir, para mostrar para o ministério, para mostrar para o pastor. Tem aquele lá que fica puxando, entregando o irmão, né? Falando mal do irmão, contando as nudez do irmão. Cuidado com essas pessoas, irmão. Vai ter pecado gravíssimo. Né? E tudo que faz é para se exibir, irmão. Né? E fala que nos braços tem os seus, sabe lá, adorno, enfeite, como que eles faziam, para destacar dos outros, mais largo de costume, veste mantos com franjas longas, gosta de se assentar, parecendo um rei, desfilando, né? Se aparecendo, mostrar um visual exterior de santidade. Tem gente que é desse jeito. Não tem a compaixão, não tem a misericórdia, o meu irmão está doente, o irmão precisa de uma ajuda, o irmão precisa de uma visita, precisa de uma oração. Não, cadê o religioso? Não. Se ele está desse jeito porque alguma coisa ele fez errada, se ele está desse jeito porque pecou, Deus está punindo, eu não vou colocar a mão nessa prova, eu não vou fazer isso, aquilo. Está cheio, irmão, cuidado. Essas pessoas aí não são irmãos convertidos a Cristo, não se arrependem, são pecadores vacinados, né? Para não se arrepender. Continuam no pecado, continuam amando, pior, né? Destruindo, acabando com famílias, acabando com relacionamento.
fazendo fofoca, intriga, acabando com a vida espiritual do seu próximo. Então é uma advertência aos religiosos. Se você é um religioso, seja for o seu ministério, né, seja lá na Assembleia, seja lá na Deus Amor, seja na congregação, na comunidade, esse tipo de pessoa está em todo lugar, irmão. Não, ele está falando mal do meu ministério. Tem lá também, tem lá do seu ministério. Tem lá de paletó e gravata, lá no púlpito. Tem os religiosos, sempre de Jesus. E é mais fácil o pessoal de Sodoma alcançar a salvação, os pecadores, do que essa turma que vive de aparência, não vive a realidade. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que todos fiquem da santa paz de Deus, na paz do Senhor Jesus. Se inscreva no meu canal aqui da comunidade, a Rádio Comunidade Cristã no Brasil. Deus abençoe em nome de Jesus.